Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui, que o Érico falou muito bem no início, é que a gente entende é que lendo todas essas obras desses autores que defendem a perspectiva de um Jesus flaviano, né, o criado pelos flavianos, você nota, lendo o Eichel, o Scania, né, que é do canal Ave Roma, a Multiversal Flaviana e agora o Valent, a gente nota que nem eles mesmos têm uma visão estabelecida ou objetiva sobre quem seria esse Jesus romano. Ou seja, existe uma multiplicidade de perspectivas entre eles. Né? Você vê que na multiversal, a ideia de Jesus criado não tem uma finalidade de, digamos, pacificar judeus, né? Mas seria uma propaganda para os próprios romanos, tá certo? Enquanto que o Joseph Etwill vai numa perspectiva distinta, que o Jesus romano teria sido uma criação flaviana para fins de apaziguar ou pacificar os judeus. Você vai ver agora no James Valent, né, quando a gente estava lendo a obra, quando nós estávamos lendo a obra, que a perspectiva dele é completamente distinta dessas duas. Ele sustenta, por exemplo, a existência, antes da década de 70, de um movimento protocristão. Ou seja, é como se existisse ali, já antes de 70, um movimento cristão, certo? Que, de algum modo, já existia antes mesmo dos flavianos. Então, o projeto de um Jesus romano, na perspectiva do Valentim, havia começado já com Nero, antes mesmo dos flavianos. Ou seja, os flavianos é como se os flavianos estivessem ali dado continuidade ao projeto de se criar esse Jesus romano, né, que começou lá atrás com Nero. E uma das coisas que é mais interessante nesse autor é que ele não questiona, por exemplo, a existência histórica de Paulo. Ele também não questiona a datação das cartas de Paulo. E outra coisa interessante, até a epístola de Tiago, certo? Ele data. Eu não sei se ele chega a falar abertamente, eu teria que reler novamente, mas tem uma parte do livro onde ele parece que traz o argumento de um outro autor que sustenta a hipótese da epístola de Tiago ter sido escrita antes de 70 também. Ou seja, como se fosse uma tentativa de harmonizar a epístola com o momento histórico em que Tiago ainda estava vivo, né? Digamos assim. Então, esse autor ele vai numa perspectiva completamente diferente da perspectiva da multiversal. Eu até fiz um resumo aqui, obviamente eu não vou ler tudo, porque ele é enorme, tá? Mas, grosso modo, o autor ele sustenta que já existia um movimento proto-cristão que se confundia com os movimentos messiânicos judaicos. É preciso a gente entender o contexto histórico, né, da nação judaica naquele ambiente ali do primeiro século. A gente sabe que existia muitos movimentos messiânicos ali, certo? Dentro ali do judaísmo. E a ideia de um Messias que iria, de algum modo, resgatar os judeus das mãos ou do jugo dos romanos era uma perspectiva muito presente naquele contexto. Né? E a gente vê isso em vários grupos do judaísmo, certo? E dentro desses grupos está aí o grupo de Tiago, que seria o movimento que o próprio autor coloca, entre aspas ali, o movimento judeu-cristão. Ele vai distinguir esse movimento proto-cristão de Tiago, que nasce antes de 70, né, e que estaria ali dentro do contexto dos movimentos messiânicos judaicos. Ele vai distinguir esse movimento de Tiago do movimento de Paulo, que se segue, que vem depois. Né? Então, traduzindo, segundo o autor, esses movimentos messiânicos estavam causando inúmeros problemas em Roma. Tá? Os imperadores estavam ali muito preocupados com esses movimentos. A começar ali com Cláudio, com Nero, certo? Preocupados com esse movimento. Muitas revoltas, muitos problemas, principalmente ali depois do censo romano, né? E essa ideia de um Messias libertador estimulava a haver ainda mais revoltas, certo? E o que é que acontece? Esses grupos messiânicos, eles começam a se fortalecer, a crescer e a se tornar uma dor de cabeça para os romanos, tá certo? Dentro desse movimento, como eu já falei, inclui-se aqui esse movimento proto-cristão de Tiago, que era um movimento de raízes judaicas. Eu não sei se vocês lembram lá da treta, já no movimento cristão,
entre a facção de Tiago e Paulo, né? Inclusive, isso foi uma treta que já existia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos nos revela isso, que existia um racha na igreja entre aqueles que diziam que certos preceitos da lei ainda deveriam ser guardados e preservados. Essa turma era da turma de Tiago. E a turma de Paulo, que sustentava uma perspectiva distinta, dizia o seguinte: olha, não, esse negócio de guardar lei, de não sei o que, não precisa. Jesus se fez lei em nosso lugar. Ele morreu por nós, ele se fez sacrifício por nós, e isso aí já não é preciso mais. Então, existia esse racha aí no movimento cristão entre Tiago e Paulo. Então, o autor ele vai dizer o seguinte: olha, esse movimento proto-cristão de Tiago, ele sofreu, certo? Nas mãos de Paulo, porque Paulo seria, na visão do autor, um agente infiltrado dentro do movimento cristão de Tiago. É como se, vai montando aí o quebra-cabeça, é como se esses movimentos fossem uma dor de cabeça tão grande para os romanos, que Nero chegou a sugerir que Paulo, e outro agora, que eu até esqueci o nome, depois o Abrantes aí pode me ajudar, o nome dele agora, que eu esqueci, pode falar aí, Abrantes, se quiser, eu esqueci o nome dele. Epafrodito. Muito bem, esse mesmo. Então, Paulo e Epafrodito, esses dois personagens seriam agentes do serviço de inteligência de Roma. Ou seja, seriam espiões que estariam ali se infiltrando nesse movimento protocristão de Tiago judaico, que estava dando dor de cabeça aos romanos, porque esse movimento era anti-romano, porque eles defendiam todo o tradicionalismo judaico e se opunham aos romanos. E você vai ver que o autor ele diz que esse movimento de Tiago, esse movimento protocristão de Tiago, ele se assemelhava ao movimento dos zelotas e dos essênios, ou seja, para o autor, até os essênios era um movimento revolucionário. Depois eu vou chegar nessa parte aqui e vou trazer uma refutação a isso. Mas, de todo modo, a perspectiva era o seguinte, era colocar Paulo, Nero colocou Paulo para se infiltrar neste movimento, para destruir este movimento por dentro. E como é que Paulo faria isso? Trazendo uma nova doutrina, um novo ensinamento, supostamente cristão ou trazido por Cristo, que seria o quê? Esse novo modelo de perspectiva, onde você vai tirar dos judeus agora essa necessidade de estar tão enraizado aos ditames da lei mosaica, né? Tentar desgrudá-lo disso aí, porque na visão dos romanos esse era o principal problema. Ora, o fervor judeu dos grupos messiânicos era justamente esse. Eles eram tão apegados a estas leis, né, judaicas, que isso era um problema. Eles eram tão fiéis a isso, que na visão dessas autoridades romanas, era esse o problema. Porque eles queriam preservar a identidade deles, né, os judeus, queriam continuar adorando ao único Deus verdadeiro para eles, né, Jeová e tudo mais. E esse fervor, né, essa perspectiva religiosa tão forte era o problema, era o que causava os problemas para os romanos. Então, sabendo disso, Nero coloca Paulo lá, olha, vai lá, se infiltra lá, Epafrodito também vai lá, se infiltra e começa lá a escrever cartas dizendo que eles estão tudo errado. Que Jesus não ensinou nada disso, que você não precisa estar guardando lei coisa nenhuma. E Paulo, é por isso que Paulo vai escrever Gálatas, dizendo, olha, vocês estão todos errados aí, vocês que são da facção de Tiago, estão tudo errado aí, vocês estão guardando lei sem a menor precisão, porque o fim da lei é Cristo. Né? Então, toda essa perspectiva de Paulo, vai de encontro a esse movimento protocristão. Percebe qual é a visão do autor aqui? Então, Paulo seria um agente infiltrado a serviço de Nero. Olha, quando a gente trabalha com história, é óbvio que a gente trabalha com fontes, não é? A gente não pode apenas chegar e dizer, fazer afirmações e tudo mais. Eu vou esperar, né? Eles me mostrarem uma fonte que sustente isso. Né? Um documento histórico que, de algum modo, prove para mim que Nero, né, conversava com Paulo, era amigo de Paulo, né? Os dois tomavam um suquinho de uva junto. Eu não sei, não é? Qual é a fonte que eles têm para sustentar isso aí. Eu vou aguardar a fonte, né? O autor, seja a Multiversal, se a Multiversal pensa desse jeito, provavelmente não pensa, né? Pensa diferente, mas enfim, eu vou deixar aí para eles trazerem essa fonte, já que a gente está falando de história, né? Então, o mínimo que se requer é que se traga uma fonte. Quando a gente está falando, por exemplo, sobre Jesus histórico, mesmo que você diga que Jesus não existiu e o outro do seu lado diga Jesus existiu, há um debate legítimo aqui. Ou seja, as pessoas vão discutir essas questões com fontes,
trabalhando na perspectiva de que essas fontes ou elas são legítimas ou não. Mas note, há fontes, meu amigo, há fontes. A discussão é baseada em fontes. Agora, qual é a fonte que diz que Nero, né, trouxe lá um espião, colocou lá infiltrado e tal? Ah, não, mas isso era tudo camuflado. Beleza, tudo bem. Os movimentos, os conspiracionistas gostam muito disso, né? Quando eles não têm como provar uma coisa, aí eles camuflam com o argumento de que era tudo debaixo dos panos e tudo mais. Isso é uma característica de todo movimento conspiracionista, ou de toda teoria conspiracionista. Mas vamos avançar aqui, porque os amigos querem falar. Cara, é tanta coisa, né? Então, eu acho que ficou claro aí essa primeira perspectiva, né, para vocês. Note uma coisa que eu queria falar aqui, é que o autor ele diz o seguinte, olha, sobre esse movimento de Tiago, a gente tem pouca fonte sobre ele, ou sobre o próprio Tiago. Aí ele vai citar quais são as fontes, as poucas fontes sobre esse movimento de Tiago. Aí ele cita a própria epístola de Tiago. É como se esse autor, de algum modo, reconhecesse que a epístola de Tiago possa ter sido escrita pelo próprio Tiago mesmo. Aquela epístola lá de Tiago que está na Bíblia, tá? Aí ele vai sustentar, como eu disse a vocês, que esse movimento de Tiago era um movimento radical, muito próximo ao movimento dos zelotas e dos essênios, ou seja, os movimentos essênios, os zelotas e esse movimento de Tiago, esse movimento chamado proto-cristão, eles tinham muita coisa em comum, porque eles eram radicais. Eles defendiam a revolução armada, tá? Aí, o que é que acontece? Veja como isso não se alinha com a perspectiva da própria epístola, do próprio documento que o autor citou. Vamos abrir a Bíblia aqui. Eu vou refutar o autor com a Bíblia, ô Glória, tá vendo? Então, eu vou citar aqui Tiago, tá certo? Que para o autor pode ter sido o próprio Tiago que tem escrito isso aqui. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, indulgente e conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. Que Tiago revoltado é esse? Que Tiago radical? Que Tiago da pesada é esse? Porque o próprio autor ele usa um termo que eu até anotei aqui, ele era um radical linha dura. Mas, cara, tu acabou de me citar que uma das referências sobre esse Tiago, uma das fontes e os documentos sobre Tiago, é a própria epístola de Tiago. E quando tu abre na epístola, você está vendo o Tiago aqui que defende a misericórdia, o fato de se promover a paz, né? Sermos pacifistas. Então, parece que o Tiago dessa epístola não se harmoniza com a perspectiva de um Tiago, desse autor, que enxerga esse Tiago como revoltado, um quase zelota. Ou seja, ele coloca esse grupo de Tiago próximo aos zelotas. Né? De fato, os zelotas eram radicais. Você vê, por exemplo, o próprio Joséfo falando sobre isso em Antiguidade Judaica. Você pode ler isso em Antiguidade Judaica, no livro 4, né, no capítulo 12, ele fala sobre isso. E o próprio Joséfo criticava os zelotas por conta desse radicalismo dele, né? Porque Joséfo estava agora do lado dos romanos, e agora ele passa a criticar ali os zelotas, dizendo que esses zelotas são ímpios, são assassinos, são seres deploráveis. Então, o José vai criticar muito os zelotas, porque os zelotas, de fato, têm essa perspectiva revolucionária de resolver isso tudo na base das armas, de matar e tudo mais. Né? Agora, os essênios, eu não entendi qual foi a relação dos essênios aqui que o autor fez, porque o autor ele coloca tudo no mesmo pacote, né? Os essênios estão ali ao lado dos zelotas, como se os essênios também fossem um movimento radical como os zelotas. Tudo bem, eu não sou nenhum especialista no movimento dos essênios, mas eu trouxe um cara que estuda muito sobre o judaísmo, né? Que eu até apresentei a obra dele em outro momento aqui, o Emil Schurrer, né? Ele, num capítulo aqui, deixa eu botar aqui para vocês. Na página 149, não, melhor, na página 749, ele fala uma coisa sobre os essênios no contexto da Guerra dos Judeus. Ele vai dizer o seguinte, ó, Joséfo menciona um João, o essênio, entre os generais da Primeira Guerra anti-romana. Esta é a única alusão direta à participação ativa de um membro da seita na rebelião. O autor ele vai sustentar isso, tá certo? Na página 749, ou seja, ele vai dizer que a única referência que a gente tem de um essênio envolvido diretamente no conflito na Guerra dos Judeus é esse tal de João aqui, certo?
Então, parece que não há uma participação ativa dos essênios nessa guerra. Como, por exemplo, quando você compara com os zelotas, por exemplo, e outros grupos judaicos naquele contexto. Então, os essênios, ao meu ver, não tinham essa perspectiva revolucionária. Pelo contrário, eles eram um grupo muito mais afastado, muito mais isolados, né? Então, eu não vejo dessa forma. Então, eu vou numa posição completamente distinta desse autor. Outra coisa é os manuscritos do Mar Morto, né? Que ele sustenta que o manuscrito do Mar Morto fala de Paulo e Tiago. Ou seja, como é que se diz? Esqueci agora o termo, rapaz. Deixa eu pegar aqui para lembrar. Sim, o mestre da justiça, para ele, seria o quê? Tiago. Né? E o outro, um indivíduo aqui chamado mentiroso, seria Paulo. Né? O autor ele busca fundamentar isso através da obra de um professor chamado Heiselmann. Eu acho o nome dele é esse. Mas também só é essa fonte que o autor cita. Ele não traz nenhuma fonte para além desta, tá certo? E você vê que é apenas uma inferência do autor, né? Porque não está lá claramente no manuscrito do Mamoto que é Tiago ou Paulo. Então, isso aí é uma inferência do autor, tá certo? Cara, tem muitas coisas aqui. Vai em quantos minutos já, Érico?